do nosso programa. O pessoal da Ótica Diniz, da JR Comunicação Visual, Descontão Farma, Café Júnior, Will Informática, também o pessoal do Laboratório Medicina. Também queria falar do pessoal do Granziol Engenharia, que entrou aqui com a gente também, agradecer ao Silvio Granziol, que confiou aqui, está trazendo a sua marca aqui junto de nós. Também ao pessoal aqui da Oxigenar, da Clínica Hiperbárica, também o pessoal da padaria Mercati, que hoje trouxe um bolinho de brigadeiro aí, hein, Sérgio? Brigadeiro? Você experimentou? Rapaz, eu nem cheguei a ver lá, mas daqui a pouquinho eu vou ver e vou experimentar. Já tá mais da metade, não sei não se você vai conseguir Dá pegar. tempo. Não sei não. Pessoal, queria deixar aqui o WhatsApp aqui para vocês entrarem em contato aqui com a gente. O WhatsApp da rádio é o 99655-9070. E também quero falar aqui do WhatsApp da KR Saúde, que você quer anotar, tirar suas dúvidas, falar sobre plano, entre alguma outra coisa da KR Saúde também. São um número bem fácil, ó, 4 vezes o número 9. Então, 9999-81359. Então, mais uma vez, 9999-81359. Pessoal, hoje estamos com uma convidada especialista aqui, especial, juiz de paz aqui, junto de nós aqui, que faz a união do pessoal aqui, né, Sérgio? Uhum. Você já tem essa união, Sérgio? Então, ó, pessoal, vamos lá. Hoje, convidado do dia. Programa aqui no Kleber Rodrigo recebe hoje a convidada muito especial, Lorene Severino, juíza de paz, celebrante de casamento na cidade de Araras. Com sensibilidade, experiência e muito profissionalismo, Lorene participa de um dos momentos mais marcantes da vida de um casal, a oficialização da união ao longo da sua trajetória. Já conduziu inúmeras cerimônias, inclusive a minha, Sérgio. Olha que bacana, hein? Tornando cada casamento único, emocionante e personalizado nesta entrevista. Vamos conhecer sua história, entender o papel da juíza de paz e falar sobre as tendências e curiosidades do universo do casamento. Olha que legal, eu estava pensando aqui. Você fez o meu casamento e o Dr. André fez a minha separação. Os dois vieram no programa gravar aqui hoje. Que destino é esse? Meu Deus do céu. Infelizmente. Hoje, então, Lorena, eu vou fazer já a primeira pergunta e depois você já deixa um boa tarde e já responde a primeira pergunta. Conte um pouco da sua história, como surgiu o convite e o desejo de se tornar juiz de paz, celebrante de casamento. E o doutor André também falou que ele teve uma trajetória no programa dele que vai passar, que foi gravado. Ele fala também que ele foi juiz de paz, o doutor André Vicente. Bacana. Uma boa tarde a todos. Kleber, Sérgio, a todo o pessoal aqui da Rádio Gospel. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Uma boa tarde aos ouvintes também. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu comecei como juíza de paz em dezembro de 2017, né? Esse convite veio através do oficial do cartório, aqui de Araras, né, da comarca de Araras. Eles estavam sem um juiz, vamos dizer, oficial, né? Estavam com o juiz ad hoc, e precisaria preencher essa vaga. Aí eu iniciei desta maneira, fui conhecer o trabalho, como que era, gostei, dei continuidade, até que em 2018 abriu uma vaga, um edital, para preencher como juiz oficial aqui da cidade. Aí eu participei desse processo e acabei realmente sendo oficializada como a juiz titular da comarca de Araras. Nossa, que legal. Afinal, qual a função de uma juiz de paz e quais são suas principais responsabilidades? A principal função é justamente oficializar a união do casal, né, perante a lei. Mas tem também outros atributos, como, por exemplo, a conciliação, uma mediação, uma conciliação. Só que isso
depende tudo dentro da legislação brasileira e existe diferença entre estados. Tem muitas coisas que acontecem na Justiça de Paz que tem diferença entre os estados. Algum estado faz de um jeito, outro estado faz de outro. Então, isso é uma coisa um pouco abrangente, né? Que teria que, quando houvesse a necessidade, cada um entrasse em contato e descobrisse o que pode ser feito dentro daquele estado. Nossa, eu não sabia que tinha diferença de um estado para o outro. Tem várias coisas que são diferentes de um estado para o outro, que depende, o cartório oficial também, logicamente, dentro da lei, dentro da legislação brasileira, ele pode atuar ali um pouco diferente, por exemplo, do cartório de uma cidade vizinha, de um cartório de um outro estado. Bom, interessante. Existe diferença entre cerimônia realizada pela juiz de paz e a de um celebrante social? Como que funciona? Existe. Porque, assim, como eu disse, o juiz de paz, ele faz a oficialização legal do casamento, né? Ele tem essa autoridade para isso. O celebrante social de casamento, ele não tem, ele faz uma celebração livre, né? Personalizada, escolhida pelos noivos, geralmente fora do cartório, só que também existem celebrantes sociais que fazem o religioso com efeito civil, ou o social como efeito civil. É conhecido de duas maneiras, às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso. Então, para ele poder realizar, o celebrante social, realizar com efeito civil, ele precisa estar ligado a uma instituição religiosa. Por isso que também usa-se o nome de religioso com efeito civil. Então, fora isso, ele não consegue. Aí tem toda uma documentação que tem que ser preparada por essa instituição religiosa, que tem que ter registro, CNPJ, tudo certinho. Aí essa documentação tem que ser encaminhada ao cartório, tá? Para deixar também registrado lá no cartório, para que esse celebrante tenha essa autorização. Isso, para ficar mais claro, para valer perante a lei da terra. Exatamente. Para valer perante a lei, então ele tem que estar ligado a isso daí, Isso. E ele mesmo pode fazer isso daí, vale. Ele não precisa ser advogado, não precisa ser nada. Não precisa. Entendi. Não precisa. Eu não sabia disso. E só fazendo um adendo na pergunta, eu, como juiz de paz e celebrante social, posso fazer também, né? O juiz de paz também pode fazer a celebração social com efeito civil. E eu tenho que participar desse mesmo processo de me ligar a uma instituição religiosa. Só que eu, particularmente, optei em não fazer isso. Eu não quis misturar com o cartório. Então, as minhas celebrações sociais são sem o efeito civil. Se a pessoa quiser casar comigo, os noivos têm essa opção, fazem no cartório, o civil, e depois eu faço no dia a celebração social, sem essa burocracia, sem o protocolo do civil. Entendi. Legal. Quais são os documentos e os procedimentos necessários para que um casal possa oficializar o casamento civil? Então, os casais, eles precisam se dirigir ao cartório com a documentação necessária, que aí também varia, por exemplo, se eles são solteiros, se são divorciados, se são viúvos. As certidões têm que estar sempre atualizadas e eles vão até o cartório com essa documentação com testemunhas, 2 testemunhas, e pagam, né, uma taxa ali ao cartório para poder marcar e fazer essa habilitação do casamento. Muito bom. Quais são as dúvidas mais frequentes dos noivos antes da cerimônia? Os casais têm bastante dúvidas. Muitas. De todos os tipos, que também depende de casal para casal, né? Tem os casais que são mais tranquilos, você já informa, eles já são mais descolados, já vão atrás. Tem outros que são muito inseguros, então a gente precisa estar sempre aconselhando ali no que fazer. Mas as dúvidas, geralmente, quando envolve o civil, é também justamente isso, que pode ser feito,
como que é, por exemplo, ele vai fazer o civil ali no cartório, ele já recebe a certidão diretamente das minhas mãos, como juíza de paz, né? Eu sou representante legal, ele já recebe ali. Eles têm muitas dúvidas, eles não sabem às vezes essa diferença. Quando eles fazem com o celebrante social com o efeito civil, o processo é um pouquinho diferente. Isso causa muita dúvida neles, porque eles vão até o cartório com a mesma documentação, a taxa que eles vão pagar para o cartório é a mesma, porém, eles depois precisam retornar ao cartório, retirar essa habilitação do casamento, que vai ser lida lá na hora, como é lida no cartório, ela tem que ser lida todinha lá, para poder colher as assinaturas. E depois eles retornam ao cartório, eles têm um prazo para isso, retornar ao cartório com essa habilitação assinada por todos, noivos, celebrantes, as testemunhas, retornam lá para transformá-la em certidão de casamento. Aí que eles vão receber depois de uns dias. Não recebem a certidão de casamento na hora, só se for no cartório ou em diligência. Agora, eu não sei se você pode falar, mas tem custo e tem algum momento que não tem custo? Pessoas que podem ter esse casamento sem custo lá no cartório, ou não? É todos os casamentos realizados lá têm custo? Não, existem casamentos, existem casos que os noivos conseguem, tá, essa anuência, né, essa liberação das custas. Tá? Aí também, nesse mesmo processo deles irem lá, levar a documentação, eles vão comprovar que eles não têm condições de pagar essa habilitação, essa taxa, e aí o cartório analisa para liberar, e eles conseguem fazer sem custas. Muito bom. E o que mais mudou nas cerimônias de casamento nos últimos anos? Eu acho que foi a procura por casamentos fora de igreja. Essas celebrações sociais realmente em chácaras, em residências, eles estão saindo um pouquinho, porque a Igreja Católica está com muitas exigências, né? Então, eles querem uma coisa mais solta, mais descontraída e personalizada, que é o que nós, celebrantes sociais, fazemos. Uhum. Existe algum perfil de cerimônia que os casais mais procuram hoje? Existe. Então, justamente, dá um gancho para essa primeira pergunta que nós fizemos ali anterior, são as celebrações personalizadas, que você pode fazer conforme o perfil e o gosto dos noivos, né? Então, a celebração das areias, que ela é a mais conhecida, celebração do vinho, das rosas, da cerveja, um handfest, tem várias cerimônias que podem ser criadas. A minha foi dessa da areia aí, que vai jogando areia dentro do vidro, né? Exatamente. Foi dessa daí. Aí verifica com o casal se eles querem participação de padrinhos ou não, para poder ir criando conforme o gosto deles, o sonho, né, que eles têm para esse dia, para a gente criar essa celebração. Uhum. Pessoal, vamos aí para um breve intervalo, logo vamos estar de volta. Antes da gente ir para o intervalo, queria falar um pouquinho sobre a odontologia lá na KR Saúde, falar sobre a avaliação odontológica. Então você que quer fazer aí um implante, uma prótese, um clareamento, usar um aparelho, canal, restauração e muito mais, entre em contato lá com a nossa equipe lá e agenda a sua avaliação. Falar que está ouvindo aqui o programa na Gospel, você já garante aí uma limpeza odontológica, tá? Então só falar para o pessoal aí que você está ouvindo o nosso programa e você vai garantir uma limpeza simples lá com a equipe lá. Você viu, Sérgio? É chique. É chique. Então, vou deixar o telefone, 19 9999, 4 vezes o número 98 1359. Então, pessoal, vamos lá cuidar também um pouquinho do seu sorriso, para quando chegar esse momento do casamento, você tá em dia, bonitão, para poder realizar seu sonho de casar. Isso aí bem na foto. Isso aí bem na foto. Pensei a mesma coisa. Pessoal, vamos aí para um breve intervalo e logo estaremos de volta. Kleber Rodrigo. Gente, como é que eu tô indo? Ótimo. Verdade? Foi excelente. Ah, então tá bom.
Excelente. Quando você fez a pergunta para mim, o meu só foi no civil. Então, eu falei assim, ainda mais que nós tá na rádio gospel, falei, só faltava o Sérgio falar que é amaziado. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca fiquei até quieto. Falei, meu Deus. Ô, gente, eu acabei falando. Em fazer essa união aí aos noivos, sem receber, Sérgio. Olha que legal, hein? Rapaz, não. É fazendo bem aí a cidadania aí, aos casais aí. Então, o próprio juiz em si, é lógico que tem todas as custas lá do cartório, mas o juiz em si é uma atitude voluntária e filantrópica, né, Lore? Só fala aí rapidamente pra gente, eu não sabia disso não. É verdade mesmo. Isso daí até quando saiu o edital de convocação e tudo, já vem tudo explicado, então por lei nós não temos salário, né, nós não recebemos, nós estamos prestando um bem para a comunidade, e então é uma missão mesmo, né, é gostar, eu amo de paixão, independente disso, me realizei muito com essa profissão. Então, a gente até realmente deixa de lado, tem que gostar para fazer. Eu conheço pessoas de outras cidades, outros juízes que deixaram de fazer, pediram exoneração, porque não acharam justo, né, se dedicar aí o tempo. Às vezes a gente até tem gastos com isso, mas por não receber. Particularmente, eu também não acho, porque já tem um custo lá, né? Pelo menos uma participação desse custo deveria de ser passado, né? Mas, enfim, parabéns aí pelo tempo dedicado aí, filantropicamente, podemos chamar assim. Obrigada. Lore, você já realizou muitas cerimônias, alguma história emocionante, ou tem alguma curiosidade na sua carreira? Olha, cada história é única, né? Todos os casais trazem aí uma mensagem que rapidamente ali quando é feita no cartório, não na celebração, porque a celebração a gente tem bastante contato, com muita antecedência, conhecer a história do casal, mas ali no cartório, que é uma coisa mais rápida, eu consigo ali fazer uma leitura um pouco deles, da história, e entender pelo olhar até o que eles estão sentindo. Toda história tem, sim, mas, para falar a verdade, tiveram algumas que me marcaram bastante. E eu vou dar exemplo de uma só, que o noivo ele estava muito doente, queria deixar tudo oficializado, regularizado para a esposa e para a família, e eu fui realizar o casamento no hospital. Foi feito no leito do hospital. Isso precisa de uma autorização judicial, tá? Envolve vários órgãos, mas é uma coisa muito difícil, muito emocionante, e eu achei um gesto lindíssimo, mas para a gente que está ali fazendo, não é fácil. É complicado. Né? Lore, como que é o trabalho para personalizar uma cerimônia e fazer com que ela tenha uma identidade exclusiva dos noivos? Então, esse processo, quando os noivos me procuram, que nós fechamos, né, o contrato, nós começamos com várias reuniões, as reuniões de briefing que nós falamos, que é para conhecer a história do casal, como eles se conheceram, enfim, como que eles vivem até hoje, qual é o sonho deles para esse casamento, para esse dia, para a vida, né, que eles vão construir a partir desse momento. Então, fazendo também, como eu disse, essa leitura do casal, entendendo, eu vou, com a minha sensibilidade, eu vou dando sugestões para eles do que poderia ser feito, porque se eles querem uma cerimônia tradicional, uma tradicional com simbologias, se querem algum rito especial, e para nós podermos montar essa celebração realmente personalizada. E aí eu dou a minha sugestão, mas quem decide, porque o casamento é deles, né? E teve casal que já chegou para mim falando, nós queremos esta celebração, que nós já assistimos, nós já vimos e gostamos e queremos. Senão a gente monta e cria para eles exclusivamente. Lore, quais são os principais erros que os noivos devem evitar na organização do casamento? Não contratar profissionais especializados, porque o casamento envolve vários profissionais, né?
desde um buffet, cerimonialista, o celebrante, o local, tudo, nós trabalhamos tudo junto, né? Somos ali uma equipe, ninguém faz o seu trabalho sozinho. Então, ter realmente profissionais trabalhando, e não querer, não, deixa que eu faço. Não, a minha mãe vai fazer aquela parte, o vizinho resolve isso para mim. Não, não dá certo. Contrate realmente profissionais para você ter segurança no dia. Eu acho também que a gente que está numa rádio gospel evangélica, nós também é evangélico, né, Sérgio? Eu acho que se a gente pudesse dar um conselho, quem sou eu para dar conselho, mas eu acho que a gente tem que buscar a palavra de Deus, a confirmação, né, Sérgio? Também eu acho que esse é um dos principais erros e um dos principais conselhos para os mais jovens que queiram casar, ter a certeza do amor, principalmente, e se Deus está no casamento, né? Se Deus vai estar junto ou não, se não é só ali um instinto carnal, alguma coisa nesse sentido, né, cara? Exatamente, para depois não vir uma separação, se tiver filho envolvido, tô passando por isso também, é bem complicado. Então, pessoal, tenha certeza aí antes de fazer essa união, porque depois a separação é terrível, tanto para o casal quanto para os filhos, não é fácil. Então, um conselho, se fosse bom não dava, né, Sérgio? Venderia, mas eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo entendeu aí que são todos... sentiu um pouquinho no coração aí, acho que até a voz, quando a gente fala, né, se não tiver a guia de Deus ali, fazer uma união e depois a separação, não é fácil não. Principalmente quando envolve realmente filhos, né? Exatamente. Fica mais difícil ainda. Então realmente tem que ter muita certeza falando do que estão querendo. Falando disso, Lore, o que você acha que é o verdadeiro significado do casamento? Olha, ter o amor, em primeiro lugar, né? A gente tem que ter o amor, tem que acreditar no amor. E a união do casal, eles têm que ter certeza que eles se gostam, que eles têm o mesmo objetivo para a vida, os mesmos planos, os mesmos sonhos, e os mesmos ideais, e que eles estão com a certeza, com a vontade de lutarem juntos, porque não é fácil o relacionamento, né? Não adianta nós falarmos que é um mar de rosas, que não é. O dia a dia, você não pode deixar de conquistar, ter aquela conquista diária, acomodar. Casei, a fase do namoro passou, não preciso ter aquelas surpresas, aquele carinho, não, tem que ter isso, tem que permanecer diariamente. Uhum. Então eles têm que ter realmente esse foco e ter certeza que querem construir aí um futuro juntos. Muito bom. E o nervosismo é evitável ali no dia, na hora de casar, né? E como que você ajuda, Lore, a deixar os momentos mais leves, mais tranquilos? O que você costuma ali fazer na hora para deixar eles mais tranquilos, para fazer a cerimônia? Esse momento existe mesmo. É o momento. Mas também, se não tiver, não tem graça. Não tem graça. Se tiver um gelo na barriga. Né? É o momento que eu chamo de acolhimento, que eu gosto de fazer com meus casais. Sabe, você acolhe, desde assim, o segurar na mão, uma mensagem, uma oração juntos, né? Uhum. A conexão com o universo. Então, tudo isso, respirar, para a gente tranquilizar, ter aquela conversa gostosa, aquele apoio. Então, eu acho que isso é super importante e eu sempre gosto de fazer com os noivos. Para encerrar, Lore, qual mensagem você gostaria de deixar aos casais que sonham em construir uma família e viver bem pelo casamento? Como nós falamos agora um pouquinho, em primeiro lugar, acreditar no amor, acreditar na família, que é uma instituição. Então, nós temos que acreditar nisso, porque você também, além de construir, o casal vai construir a família dele, mas existe a união das famílias, né? A da noiva e a do noivo. Vai ter essa união, não adianta falar que não. Então, tudo isso tem que comungar junto, comungar no mesmo ideal, no mesmo foco, né, da instituição do amor. E eu acredito muito nisso. Então, eu sempre parabenizo também
os familiares, né? Acho que nós temos que honrar os nossos ancestrais, porque ali está unindo não só o casal, você está unindo a família que vem com uma educação às vezes diferente, né? Não estou falando de educação de nível social, não, estou dizendo do dia a dia. Cada um tem ali uma educação, e a hora que você une tudo isso, tem que ter muito respeito. É verdade. Lore, para encerrar, pode deixar suas considerações finais? Olha, estou super feliz de estar aqui, foi muito bom, passou rápido. Passou mesmo. Né? É um tema que dá para a gente conversar bastante. E foi até uma conversa leve, eu estava até meio apreensivo, vou conversar com a juiz de paz. Ela... Tem muitas perguntas, né, a se fazer. Tem verdade. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, de receber esse convite, vocês terem aberto as portas aí para me apresentar. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês aqui da Rádio Gospel. Eu quero aproveitar, Sérgio, e falar que eu tive a honra e o prazer de, quando comecei a minha trajetória, eu cheguei a prestar um serviço, uns cuidados, junto com o seu querido, saudoso pai, né? Isso. E tive a honra, assim, de conversar muito com a mãe dela, inclusive antes da gente estava falando aqui. Queria mandar um abraço para sua mãe, para sua família, e falar que no começo ali foi muito importante da minha trajetória, querendo ou não, é um momento difícil para a família, mas foi um momento que eu pude prestar os meus serviços, e ela lembrou, que eu nem lembrava direito mais, ela me lembrou, eu lembrei até da casa, né? Expliquei onde que era a casa, tudo. Exatamente. Então isso daí faz a gente saber que a gente está no caminho certo, né? E então os clientes meus antigos aí acabam falando coisas boas quando eu comecei na parte do home care. É verdade, né? Só tem que agradecer todo o carinho, o cuidado que você teve ali com meu pai, que isso é muito importante, que é um acolhimento. Sim. Não é? Então, você foi muito bacana, esteve em casa várias vezes, né, para conversar, para saber como é que estava sendo o atendimento, e como eu te falei, né, teve ali um probleminha, você foi lá resolver, saber direito o que era para poder acertar. Então, isso foi muito importante também, porque os cuidados, quando a pessoa está debilitada, já está com problema, essa atenção, esse carinho já faz uma grande diferença. É isso daí. Né? Eu só tenho a agradecer. Tá bom. Quero agradecer muito a participação no meu programa aqui, foi um grande prazer recebê-la aqui, Lore. Muito obrigado também a toda a audiência, os ouvintes que nos acompanharam, e até o próximo programa, que Deus abençoe a todos nós.